Olá, graça e paz, meus cravos e minhas rosas. Você está com? Você está com? Então chegou o momento de você se alimentar do pão que permanece, tá bom? E eu quero ler um texto para vocês hoje muito conhecido, que está lá em Salmo 23. Todo mundo conhece esse texto. Vamos ler o versículo 4, diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o seu cajado me consolam. Amém? Vamos falar parte 1 de colocar a nossa vida no controle de Deus. Você vai dizer assim comigo: aqui está o controle, Senhor. Controle a minha vida. Tem coragem de falar isso? Costumamos muito falar: ah, meu Deus, controle a minha vida. Mas volte e meia você vai lá, pega o controle e fica querendo trocar o canal. Você é assim? Quando você dá o controle, você deixa o mestre colocar na sua vida o que ele quer, não o que você quer. Dar o controle é você descansar. O salmista aqui estava dizendo, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele queria dizer com o vale da sombra da morte? O que o salmista estava querendo dizer com isso? Vamos aprender? Que lugar é esse que o salmista estava dizendo? Que vale era esse? Na verdade, esse vale não se tratava de um lugar físico, mas sim de uma situação. Seja ela uma depressão, né? Um problema financeiro que ele estaria passando, ou um problema de saúde. Então, este vale da sombra da morte não era um lugar físico, e sim um momento que ele estava passando na vida dele. Então, eu entendo que aqui o salmista, ele estava totalmente dependente de Deus. Ele estava confiante em Deus. Ele sabia em quem ele estava acreditando. E você? Você é daquele que dá o controle e deixa o Senhor ditar as regras? Ou você é aquele que dá o controle, mas volta e meia você pega o controle para talvez até assistir a voltar a ver coisas que já se passaram e não existe mais, você quer voltar atrás? A palavra de hoje que Deus quer ministrar ao nosso coração é ter uma dependência total de Deus. Independente das adversidades, independente das dificuldades, nós acreditarmos no Senhor. E quando nós falamos de vale, nós precisamos entender que na nossa vida é inevitável. Os vales irão existir. Os momentos de adversidade irão existir. Mas a diferença é em quem você tem colocado a sua confiança. Independente da circunstância que você tem vivido. O que é um vale? O vale, o que é? É um lugar mais baixo. É como se fosse uma depressão, entende? Quando você desce.
E eu até acredito que Davi, ele estava se referindo a isso, um tipo de depressão, um tipo de angústia. E isso é inevitável, meus queridos, na nossa vida. Passar por lutas, passar por guerras, passar por adversidade. Quando você está num vale, a sua visão é curta. Quando você está num vale, quando nós estamos num vale, a nossa visão é curta. Porque um vale, ele é cercado de montanhas ou de pedra, ele sempre está lá no fundo, entende? Mas eu aprendi que o nosso Deus é um Deus dos montes e um Deus dos vales. O que significa isso? Ele está com você nos momentos difíceis, quando você está no vale, lá no profundo, que você está com pouca visão, que você não tem condição nenhuma de se erguer, de se levantar, mas Ele está com você e você precisa acreditar nisso. O salmista disse assim, eu acredito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele estava dizendo, ele falou assim, olha, independente se eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ele acreditava em quem ele cria de verdade. E quando nós estamos no monte, a nossa visão é mais ampla. Mas a nossa vida não é só de monte. Não é só de visão ampla, que no monte você vê melhor. No monte a sua visão é ampla. Você sobe no monte e você vê tudo, né? Por isso que é gostoso você ir orar no monte. Mas ir ao vale também é bom. Sempre é bom ir ao vale, sempre é bom ir ao monte. Não importa onde você tem ido orar. Não importa se você vai ao monte, se você vai ao vale, ou se o seu vale e o seu monte é dentro do seu quarto, é na sala da sua casa, não importe. O importante é a comunhão que você está tendo com Deus. Então, o salmista acreditava de verdade. Ele dava o controle dele, sabe, nas mãos de Deus. Ele disse assim, ó, tá aqui, Deus, eu quero descansar, sabe? Porque eu sei que o Senhor é meu pastor. E o Senhor sendo meu pastor, nada me faltará. Nada. Sabe o que é nada, queridos? É nada. Porque nós reclamamos muito, sentimos a ausência de muitas coisas. Porque não temos acreditado no nosso bom pastor. Entendeu? Eu tenho falado muito acerca de dar a Deus o controle da nossa vida, dar as rédeas, sabe? Das rédeas para Deus, porque nós queremos segurar as rédeas, achar que nós podemos fazer alguma coisa. Dá para Deus as rédeas dessa situação que você está vivendo, sabe? Dessa guerra, dessa luta, dá a Ele, de verdade, descansa. Eu tenho experiências tremendas disso, sabe? Eu vivi, porque para ministrar e para falar, nós precisamos viver. Eu tenho experiências fortes em relação a dar o controle nas mãos de Deus, dar as rédeas nas mãos de Deus. A princípio, querido, quando você está andando num cavalo, um exemplo eu vou dar aqui para vocês. Você está em cima de um cavalo e você solte as rédeas, o cavalo fica desgovernado, o cavalo fica maluco, fica louco, fica doido, entendeu? E aí você fica com muito medo, fica apavorado e fica tentando procurar agarrar as rédeas, porque você não confia em Deus, não confia que o Todo-Poderoso é o único que pode governar a sua vida, que você não é dono de você mesmo, é a Bíblia que diz. Ele te comprou, Ele me comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Ele nos tirou da escravidão para nos fazer filhos. Ele disse assim, a partir de hoje, não sois mais servos,
Ele disse: a partir de hoje você não é mais escravo. Você é amigo, você é filho. E qual é o pai que não dá o que o filho pede? Davi acreditava nisso. Davi, mais do que ninguém, sabia em quem ele cria. Sabe por quê? Porque quando aquele gigante filisteu estava aterrorizando o povo de Deus, o exército de Deus, Davi vai levar marmita para os seus irmãos naquele lugar e olha para aquele verme lá, aquele demônio dos infernos, perturbando o povo de Deus. Quem é esse? Ele diz, e a Bíblia diz, que esse gigante ficava lá embaixo no vale, todo cheio das armaduras, todo se achando, afrontando, achando que era grande, porque lá no vale, aqueles gigantes eram muito grandes, grande mesmo. Então eu imagino que se o vale era no baixo, era como se fosse tipo uma cova assim, e ele lá dentro, por ele ser grande, imagine como que se sentiu o exército de Deus. Mas Davi, quando ele se aproxima ali, ele não teme, querido, ele sabia a quem ele servia, ele sabia porque ele tinha saído de trás das malhadas, ele já tinha matado gigantes, ele já tinha vencido muitas guerras, então ele poderia vencer aquele gigante, porque ele sabia quem estava com ele. Eu tenho aprendido que há gigantes que nós criamos, mas há gigantes que são apresentados diante de nós para Deus apresentar o poder dele em nós, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Davi conseguiu vencer o gigante Golias porque não foi ele que procurou esse gigante. Entende? Não foi Davi que procurou esse gigante. Foi Deus que permitiu. Os gigantes que Deus permite, Ele está com você. Os gigantes que você procura, que eles se virem. Você vai achar graça de alguma coisa que eu vou falar. Eu tenho falado, eu falei desde quando comecei a gravar vídeo, a minha guerra que tem com diabetes, com outros problemas de saúde e que venho tentando perder peso e não conseguia, na verdade. E outro dia eu me deparei falando com Deus. Eu comecei a emagrecer e eu criei um diálogo com Deus. E falei com Deus a verdade, porque o nosso Deus é um Deus que gosta da verdade, apesar que Ele conhece a verdade. Ele sabe tudo de nós, mas Ele quer te ouvir, Ele quer ver você colocar para fora. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com todas as suas debilidades, com todas as suas fraquezas. Ele tinha um coração livre, um coração aberto para colocar para fora. E eu falando com Deus, não acho graça, mas eu disse assim: Deus, eu comecei a emagrecer, e você aí que já foi fortinha aí, já foi uma rosa forte, já foi um cravo forte. Você sabe quando você começa a perder peso, as coisas começam a ficar meio mole, meio caído. E eu tinha ido ao ginecologista e ele me falou uma coisa e eu fiquei meio chateada com ele, porque há 12 anos atrás eu fiz uma esterectomia, né? Isso que é que fala, acho. Esterectomia, tiro útero, eu acho que é isso. Mas aí eu tirei o útero e a minha barriga estava muito grande, eu muito gorda. E ele disse pra mim que a barriga, quando ela cai, ela não tem jeito mais. E era só com uma abdominoplastia. E eu fiquei muito triste, além do financeiro, que eu não tinha condição para fazer. E eu falei: meu Deus, então deixa essa barriga crescer de vez, pelo menos grande, ela tá normal. Mas tudo bem. Mas eu falei: não, chega. Então eu comecei
a fazer uma dieta, comecei a emagrecer e as coisas começaram a não ficarem no seu lugar. E eu fiz uma oração para Deus há uns 5 dias atrás. Eu olhei no espelho, fiquei meio triste. E aí eu fui, queridos, e joelhei e disse assim: Deus, botei a mão na minha barriga, disse assim: Deus, chorando, eu sei que a culpa não é sua, a culpa é minha, dessa barriga aqui grande, caída, e o médico disse que não tem solução, mas a culpa não é do Senhor, a culpa é minha, fui eu que a procurei, eu não nasci com ela, entendeu? Eu que procurei esses gigantes para mim, procurei esses gigantes para mim, mas eu sei que eu estou arrependida e eu sei que o Senhor ama um filho arrependido, um filho que não quer voltar às práticas que faziam, né? Aos assaltos às geladeiras que faziam. Então o Senhor ama um filho que se arrepende. Então, Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Botei a mão, queridos, falei: faça uma abnoplastia espiritual em mim. Porque mesmo que eu tenha um dinheiro para fazer, eu tenho medo, Jesus. Tu sabes que eu tenho medo de médico, de cirurgia. Jesus, tira essa barriga, Jesus, agora. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu disse: eu sei, Senhor. Eu estou fazendo 40 dias, caminhando 6 dias por semana, 10 quilômetros por dia, pedalando 5 quilômetros. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo, Jesus. Agora reaja na minha vida. Eita glória. Vamos ver, né? Depois a gente conversa mais para frente. Então estamos aí esperando o resultado da oração e eu tenho fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Dê as rédeas para Deus. O cavalo vai ficar doido. Eu dei as rédeas, assim, para Deus, assim, no meu corpo físico, pedi para Jesus cuidar, né? Tô fazendo a minha parte, mas o cavalo ficou doido. Pode ficar doido, cavalo, fica doido, Surupila roda, querido, mas eu acredito que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque se eu sou templo do Espírito Santo, se eu sou o espelho, eu sou a imagem de Deus, sou a imagem de Deus, né? Eu falei no outro vídeo da sombra, né? Apesar que eu não quero que a sombra, quanto maior a sombra, é maior a cura, mas eu quero uma sombra magra, entende? Mas dê o controle para Deus, tá? Mas não pega de volta, fica aquele vício terrível de ficar trocando canal, entendeu? Então, essa é a palavra para você. Que o bom Deus, assim, possa te dar força e você acredita, como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Amém? E a segunda parte vem depois.